Bom dia a todos, bom dia docente. Nós vamos falar de administração e sua perspectiva. O nosso grupo é composto por Narciso Gerson, Alan Trevor Kopman, Penina Kumba e Aniceto Nick. Falando de administração e suas perspectivas, incluímos a seguinte problematização: por que as organizações têm administradores? Uma hipótese: geralmente as organizações precisam de um administrador para gerir recursos como pessoas, materiais ou matéria-prima. De seguida, vamos definir os nossos objetivos. Nós temos objetivos gerais e específicos. O objetivo geral que é avaliar e mostrar todos os aspectos de uma administração e sua perspectiva numa organização. Objetivos específicos: identificar os componentes de uma administração e mostrar a administração consoante a sua evolução. Introdução: compreender o que é administração, a origem, conceito e suas aplicações práticas é uma excelente estratégia. Se você deseja prosperar na liderança das empresas, a realidade é que no êxito de um negócio está diretamente relacionado a uma excelente gestão. Sem executivos bem capacitados, o sucesso da organização se torna muito mais difícil. Neste trabalho, vamos apresentar o que é administração de fato e qual é a sua importância e como adaptar as melhores práticas de gestão. Bom dia, chamo Penina Balguna. Vou começar por definir o que é administração. A administração é uma área da ciência responsável por gerir recursos humanos e materiais de uma empresa para extrair o maior valor de cada um deles. A ciência da administração tem um propósito de atingir a um fim específico, ou seja, trata-se de organizar uma estratégia e conduzir o plano de ação com o propósito de alcançar a uma meta previamente definida. Entretanto, existem quatro funções administrativas, que podem ser planear, organizar, dirigir e controlar. Irei falar detalhadamente cada uma delas mais abaixo. Dizer também que um administrador tem várias funções. Ele pode planear, pode organizar, pode dirigir e controlar. Um administrador por gerir uma empresa e fazer o controle dos processos da empresa. E não se trata somente de atender clientes ou recrutar pessoas ou gerir processos. Nas funções administrativas, temos o planear. O planeamento é uma palavra-chave da administração de negócios e é uma das responsabilidades do administrador traçar um plano de ação para se concretizar um determinado objetivo de uma empresa. Aqui é onde a pessoa responsável por analisar o cenário no qual a organização se encontra, ele desenha os passos para levar ao patamar que deseja atingir. Uma administração sem planeamento dificilmente traz resultados positivos. Afinal de contas, se a empresa não sabe para onde ir, qualquer lugar para ele serve. Depois de se fazer o planeamento bem estruturado, a próxima etapa envolve a organização. Organizar as pessoas e recursos. No papel, um planeamento pode parecer simples, mas podemos nos deparar com imprevistos que surgem no caminho. Então, a função da organização é associada à gerência administrativa.
de controlar os processos e guiar as pessoas. Também fazer parte do papel do administrador. Temos também como função administrativa liderar e controlar. Essa função administrativa está extremamente relacionada à liderança. Nesse caso, a administração também está muito ligada a competências relacionadas à mentalidade, inteligência emocional e motivação. Boa tarde, meu nome é Narciso Gerson. Eu vou falar de administração e sua perspectiva. Primeiro, vou falar de como surgiu a administração. A palavra administração vem do latim direção, tendência para. E a parte de ministrar vem de subordinação ou obediência. O que realmente significa administração? Administração significa a realização de um comando abaixo do outrem, ou seja, prestação de serviços a alguém. Mas este não é o real sentido da administração atual. Estou a falar de administração como surgimento, a significação de administração no surgimento. No entanto, a palavra administração, ao longo dos anos que se passaram, sofreu uma alteração, uma transformação. A administração não só mudou o nome, assim como seu significado. A organização passou a ser interpretar os seus objetivos na organização por meio de planeamento, direção ou controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da organização. A administração, ao longo do tempo, já deixou de ser apenas serviço prestado, ou já deixou de ser apenas manda e outro executa, mas sim uma união de esforços em que todos trabalham para um determinado fim. Todos trabalham para um mesmo objetivo em diferentes áreas. Então, ao longo do tempo, com aquilo que tem de ser a administração fica como um processo de planear, organizar e dirigir a ação organizacional de forma a alcançar os objetivos globais. Após as diferentes teorias abordadas pelos autores, o significado e o conteúdo da administração sofreram várias alterações, vários aprofundamentos, vários updates. O conceito do estudo da administração varia de acordo com a teoria e a escola considerada. Durante essa expansão, essa evolução da administração, teve o privilégio a ênfase. O que é ênfase? ênfase é sinônimo de destaque. Tinham algumas variáveis em destaque, que era tarefa, ambiente, pessoas, estruturas, tecnologias. Depois surgiu a ênfase da estrutura, que foi aplicada pelo Taylor durante o século XX. Taylor é um dos nomes muito grandes para o novo modelo da administração. Sim, na ênfase da estrutura, contém formato organizacional e a estrutura organizacional, o modelo estrutural da organizacional de uma empresa. E por fim entra a ênfase da tecnologia. A ênfase da tecnologia é a produção e os meios usados para serviços numa empresa. Essas 5 variáveis foram muito importantes no processo de administração, mas quando falamos de estado atual, incluímos a competitividade também, porque as empresas hoje têm um espírito de competitividade, de domínio de mercado. Então, essa competitividade é que trouxe uma outra vertente de uma organização, em que o administrador tem que estar a par de conhecer os outros adversários. Agora, para terminar, vou falar do administrador como agente do futuro. O que significa realmente administrador como agente do futuro?
Tem mais ligado com o perfil do administrador. Como é que um administrador deve ser? Um administrador sempre tem que pensar em frente, sempre tem que pensar no futuro. Se a empresa é dinâmica, o administrador também tem que ser dinâmico. Enquanto o administrador não pode correr ao mesmo nível que a produção. Quando a produção está a ser feita, o administrador deve pensar o que isso vai, o que vai ser relevante para amanhã, o que eu posso fazer amanhã. Essa vertente que o administrador deve estar preparado para desafios, preparado para riscos e tem que ter uma capacidade de abstração, de conseguir renovar as coisas que já não estão em uso ou fazer update de novos produtos ou novo raciocínio. Para isso é preciso ter uma mentalidade de um administrador. Tem que ter uma mentalidade de gerir as pessoas. Tem que ter uma mentalidade de olhar numa visão ampla e ter uma previsão do futuro. Bem, falaremos da perspectiva da administração. A administração nunca foi a mesma, pois ela sempre está em desenvolvimento para poder ser adequado a cada época, pois cada época exige uma forma organizacional adequada aos seus problemas e às suas características específicas. Por exemplo, saímos da era da industrialização e estamos ingressando na era da informação. Isto significa que a forma organizacional tradicional do início do século XX, a organização burocrática, está desaparecendo e dando lugar à nova arquitetura organizacional, que são mais flexíveis, além das formas mais adequadas às novas demandas da era pós-industrialização. Por isso, a administração sempre procura haver mudanças, que são cada vez mais rápidas e inesperadas, principalmente no campo do conhecimento e da tecnologia, impondo novos e crescentes necessidades. Deve haver também a satisfação da tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta muito importante nos dias atuais. Com o uso da tecnologia, as empresas estão internacionalizando suas operações e virtualizando as suas atividades. A tecnologia proporciona tarefas mais complicadas e que exigem planeamento e a criatividade. A tecnologia introduz novos processos e instrumentos que causam impacto sobre a estrutura e o comportamento das organizações. Em seguida, temos as taxas elevadas. Como assim taxas elevadas? Diferente das eras passadas, os custos do pessoal, energia, matéria-prima e do dinheiro estão se elevando continuamente e a inflação exige cada vez mais custos para maior eficiência da administração das organizações para que elas possam ter melhores resultados. Também encontramos a globalização da economia e internacionalização dos negócios. As organizações estão cada vez mais globalizadas, com isso temos várias empresas fornecendo os seus serviços em todo o mundo ou a maior parte dela. E por fim encontramos a visibilidade maior das organizações. As organizações, enquanto crescem, passam a chamar mais a atenção do público e passam a ser mais visíveis e percebidas pela opinião pública. A visibilidade da organização é a sua capacidade de chamar a atenção dos outros. Pode ocorrer de maneira positiva ou negativa, mas a empresa sempre procura chamar a atenção de maneira positiva para que ela tenha melhor espaço na sociedade. Também falaremos da administração, ciência e técnica. Os estudos da organização requerem uma base metodológica para proporcionar sustentação científica e rigor lógico e metodologias científicas. Através da ciência, criamos um estudo para termos uma melhor forma de administração e depois devemos pôr ela em prática e entra a técnica. E isso é uma arte. Onde e como aplicar a administração? A administração pode ser aplicada nos mais variados processos e setores dentro de uma empresa. Temos como exemplo, por exemplo, vamos falar de três: gestão financeira, atuação no setor financeiro, controlando custos, reduzindo despesas, monitorando o fluxo de caixa, projetando o futuro e se precavendo para o pagamento e recebimento de contas.
Também temos na gestão dos processos, envolve monitoramento e controle de operações e recursos para a entrega de um produto ou serviço. Gestão de pessoas. Em sintonia com o tópico anterior, o cargo de administração também é fundamental no que diz respeito à motivação de colaboradores e auxílio no recrutamento de pessoas alinhadas à cultura empresarial. A cultura empresarial na qual já temos estudado nas aulas de ganho. Também temos as tarefas e responsabilidades de um administrador. Bem, as principais tarefas e responsabilidades de um administrador dependem do setor e do cargo que ele ocupa dentro da organização, mas de modo geral envolvem planejar os objetivos e as metas da organização, organizar recursos materiais, realizar o controle financeiro do negócio, controlar o fluxo de tarefas e projetos, liderar e motivar os trabalhadores e muito mais. Mas isso depende muito de onde você se encontra e o cargo que você ocupa dentro da organização. Por fim, por que a administração é importante? Bem, todo mundo administra. Quando você acorda e faz seus trabalhos e tal. Você administrou. Então, a importância da administração não só tem a ver com as empresas, mas também tem a ver conosco. Mas a administração é importante porque, assim como qualquer área da vida, o planejamento faz parte da realização concreta de objetivos, principalmente em termos de gestão e de recursos humanos. Por isso, para a formação de um líder, são necessidades habilidades sociais e a capacidade comportamental de lidar com frustrações de colaboradores, negociações com clientes, motivação de equipe, de vendas, cobranças ao time, da logística, entre outros. Mais uma vez, bom dia. Meu nome é Narciso Gerson e vou concluir. Na conclusão, durante o trabalho, concluí que a administração passou por várias fases, a administração passou por vários processos, por várias etapas, e uma boa empresa só tem um status alto se ter uma grande administração. O que é uma grande administração? É todos os recursos serem bem gerenciados, todos os recursos terem organização. Então, para uma organização, não só tem que ter administrador capacitado para administrar, como a estrutura da organização deve ser bem feita. Com um administrador que consegue entrar no mercado, em novo mercado, produzir algo diferente, fazer algo diferente, faz que uma administração cresça. E uma administração tem várias vertentes de reparar, não só no ambiente interno como externo. Uma boa administração sempre faz uma empresa conseguir os objetivos de maneira eficiente e eficaz.